O tema para a nossa meditação hoje é servir e fazer o bem, sinônimos de alegria. Todos os cristãos são chamados para servir, pois foram criados para servir, conforme está escrito em Efésios 2, versículo 10. O próprio Jesus nos deixou o maior exemplo de serviço voluntário. Ele disse dele mesmo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, versículo 28. O que importa não é quanto tempo vivemos, mas sim como nós vivemos. Para ilustrar o que acabei de dizer, cito como exemplo o que Priscila, esposa de Elvis Presley, disse certa vez em uma entrevista sobre o rei do rock. O Elvis nunca entendeu o que deveria ser neste mundo, ou qual era o propósito de sua vida. Pensava que estava aqui por um motivo, talvez para pregar, talvez para servir, talvez para cuidar das pessoas. Esse desejo agonizante estava sempre presente nele e o Elvis sabia que não estava realizando esse propósito de vida. Chegou a um ponto de não mais querer pensar sobre o assunto. Essa foi a maior tragédia da vida dele, viver uma vida sem sentido. Se você quer dar sentido à sua existência, então prepare-se para servir. É o que a Bíblia está dizendo, que a razão da nossa existência é justamente estarmos servindo uns aos outros e a Deus. Por exemplo, quando olhamos os 10 mandamentos com atenção, logo percebemos que tudo que está escrito ali diz respeito ao serviço a Deus e ao próximo. De fato, o próprio Cristo disse que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Agora que já sabemos que uma vida bem vivida está alicerçada no serviço, só nos resta perguntarmos como devemos servir a Deus e ao próximo. Primeiramente, podemos dizer que todo o nosso serviço deve ser por amor. Porque quando sentimos o amor de Deus em relação a nós mesmos, a nossa resposta natural será: Senhor, queremos te servir. Esta resposta acontece quando uma pessoa recebe esse amor incondicional de Deus e o seu desejo é retribuir a quem lhe mostrou tão grande amor. Existe uma frase que expressa essa atitude da seguinte maneira: é possível oferecer sem amar, mas é impossível amar sem oferecer. Por isso, Paulo disse em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Também devemos servir tendo a consciência que essa é a nossa missão de vida. Essa visão nos faz saber que temos uma grande responsabilidade em nossas mãos. Ao lermos o livro do profeta Isaías, descobrimos que Deus nos chama para sermos restauradores de brechas. Isaías 58, versículo 6 ao versículo 12, Deus vai nos dizer exatamente isso nesse trecho. Esse é o nosso principal desafio de vida. E em 2 Crônicas 29, 11, nós encontramos: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros. James Hamilton foi missionário em Uganda, onde morreu como mártir em favor do Evangelho de Cristo. Ele dedicou a sua fortuna na pregação da palavra de Deus e fez isso por amor a Deus e aos homens. David Livingstone também ofereceu a sua vida em favor do Evangelho de Cristo no interior do continente africano. E John Wesley disse assim: faça todo o bem que puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, para todas as pessoas que precisar, enquanto puder. E por fim compreendo que devemos servir a Deus com alegria. Assim nos diz o Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria. A alegria é o combustível do entusiasmo. E o entusiasmo na obra sagrada nos faz ficar cheios de Deus. A Bíblia nos afirma que a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10. A alegria nos dá disposição para servir cada vez mais ao nosso Senhor. 1 Crônicas 16, 10. Quando o crente serve a Deus sem alegria, o seu trabalho não rende, não tem fruto. Há um peso sobre os seus ombros. Mas quando servimos ao Senhor com alegria, nosso coração sente paz. A nossa alegria até contagia as pessoas que estão à nossa volta. O salmista nos dá a razão de servirmos ao Senhor com alegria quando diz: porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Shalom, até a próxima oportunidade.